A própria felicidade, Fundamentos para a Constelação Familiar, volume 1, Sophie Hellinger, Tagore Editora. Capítulo 12. O contexto sistêmico de saúde e doença. 1. O impacto do sistema familiar sobre o corpo. No trabalho prático, eu observei que doenças frequentemente estão ligadas a algo que se originou na família. Observações mostram que quase todas as doenças crônicas ou até fatais, como o câncer, estão relacionadas a pessoas excluídas. Mais precisamente, as doenças olham para a pessoa excluída. Essa pessoa excluída é incorporada na doença. Nós nos comportamos em relação à doença exatamente como a família o fez em relação à pessoa excluída. Queremos nos livrar da doença e, portanto, fazemos o mesmo movimento, pelo qual a pessoa foi excluída. Nosso sistema familiar é onipresente em nosso corpo. Quando falta algo no sistema familiar, algo falta no corpo também. E quando, no sistema familiar, uma pessoa excluída, por assim dizer, bate à porta para pedir entrada por ter sido excluída, isso se mostra no corpo. Ela bate à porta por meio de uma doença ou de um problema de saúde. Já podemos observar isso quando, em uma constelação familiar, uma pessoa começa a falar de suas doenças. Algumas chegam a enumerar 10, 12 doenças e sorriem quando falam delas. Elas estão conectadas às suas doenças com amor, ou, mais precisamente, através das doenças, elas estão conectadas com amor a pessoas excluídas. 2. O contexto temporal. O contexto temporal entre uma doença e uma pessoa excluída pode remontar a muitas gerações. Uma doença também pode estar relacionada a uma criança abortada. Nesse caso, a causa está bem próxima. Também pode estar ligada a um filho abortado da própria mãe. Então, a causa está mais distante. O evento causador de certas doenças, como a esquizofrenia, pode remontar a 5 ou 6 gerações. 3. Quadros clínicos. 3.1 Esquizofrenia. Com base na minha experiência, a esquizofrenia não é uma doença, mas um problema sistêmico grave. Nós somente a encontramos em famílias em que houve um assassinato. O assassino e a vítima pertencem à mesma família. Há certas exceções, por exemplo, uma pessoa próxima à família como um antigo parceiro. O evento pode eventualmente remontar a várias gerações e, frequentemente, ele nem é mais lembrado, mas na alma familiar ele continua presente, a constelação o traz à tona. A esquizofrenia se forma porque alguém precisa representar simultaneamente o assassino e a vítima. Ambos foram excluídos. Quando podem se reunir na alma do esquizofrênico e todos os outros membros da família os reconhecem, a esquizofrenia acaba. Depois de um evento como esse, encontramos comportamento esquizofrênico em cada geração posterior. Quando alguém é assassinado por uma pessoa que não pertence à família, isso também afeta a família, mas não leva à esquizofrenia. A gente vai dar uma paradinha rápida, só para eu poder explicar aqui algo muito importante e também trazer uma lembrança. Por quê? Essa relação entre uma doença e uma pessoa da família e um sistema, isso é algo muito novo que a constelação familiar traz e revoluciona completamente o campo da saúde. Então, as doenças estão ligadas ao que se originou na família, geralmente as doenças graves estão relacionadas a uma pessoa excluída e a mesma atitude que eu tenho em relação à doença é a atitude que a família teve em relação à família, ou à pessoa excluída. A mesma atitude que eu tenho em relação à doença é a mesma atitude que a família teve em relação à pessoa excluída. Né? Então, eu quero me livrar de uma determinada pessoa, ou às vezes também isso pode se dar com relação a um sintoma, mas isso também pode se dar em relação a um padrão. Quais são os padrões que eu observo na minha vida que se repetem e que eu gostaria de me livrar?
Aí está a chave para o trabalho de vocês, de buscar, às vezes, informações que são segredos ou que já foram esquecidas, os padrões que se repetem, a maneira como eu lido, a maneira como eu lido com o meu corpo, a maneira como eu lido com o meu pensamento, com os meus sentimentos, com os padrões de repetição que eu observo, tá? Então, o nosso sistema familiar é onipresente no nosso corpo, mas também é onipresente na nossa maneira de pensar, é também onipresente nos nossos sentimentos, e se revela uma árvore genealógica. Isso não é só um conhecimento da constelação familiar, mas vem de várias áreas do conhecimento de vários autores por meio dessas repetições, né? Existem autores, por exemplo, que dizem que um evento, que é um evento, digamos, maldito, que não é bem aceito numa família, numa geração, na outra geração ele vai virar um segredo, na outra geração ele vai virar um tabu, e na outra geração ele vai virar um impensável. Então, o que você pode prestar atenção? O que é aquilo que eu não consigo nem pensar que eu posso fazer? Tudo tem o direito de pertencer, por que esse pensamento, essa vontade, esse desejo, essa ideia não tem direito de pertencer? Então, isso é uma chave também para o trabalho pessoal de vocês, tá? Aqui outra coisa importante, que a relação temporal entre uma doença e a pessoa excluída pode remontar muitas gerações. Se vocês forem olhar livros mais antigos do Bert Hellinger, ele vai falar de 4 gerações, em outros momentos ele já vai falar de 8, e hoje em dia nós já falamos do conceito de uma memória eterna, conceito cunhado pela Sophie Hellinger muito recentemente para poder explicar essa relação entre o que acontece com uma pessoa no presente e prováveis vivências, por exemplo, de uma vida passada, uma memória eterna, digamos assim, já que a gente não pode afirmar a existência dessa vida passada, né? Então, o evento causador de certas doenças pode remontar a 5, 6 gerações, ou inclusive estar relacionado a essa memória eterna, e ela, inclusive, comentou, nós vamos buscar esse vídeo, de um trabalho que ela fez com uma mulher que tinha um câncer de tireoide. E eu me lembro, não sei se especificamente do trabalho que ela menciona, mas ela pegou o crachá dessa mulher e puxou aqui por trás, como se essa mulher tivesse sido enforcada. E depois ela veio com uma tesoura, fisicamente cortou esse crachá. Isso foi no workshop. Depois ela disse que ela se lembra de que essa mulher retornou a um outro workshop na Espanha, em Ávila, e ela falou, olha, sabe aquele trabalho que você fez comigo, onde você disse que aquela experiência que tinha gerado meu câncer na tireoide tinha a ver com a minha vida passada? Eu me curei, não só eu me curei, mas se curou também a minha mãe e a minha irmã, que sofriam da mesma coisa. Então, para vocês terem uma ideia do nível de compreensão e de conhecimento sobre esses contextos de saúde e doença que nós estamos tendo acesso dentro das constelações familiares, né? Outra coisa muito revolucionária do trabalho do Bert Hellinger aqui é com relação à esquizofrenia. A compreensão por si só de que a esquizofrenia não é uma doença, ela é completamente revolucionária, porque de todas as doenças mentais, ela é a mais estigmatizada, né? O louco, a figura do louco é a figura do esquizofrênico. Então, ele descobriu que a esquizofrenia não é um problema, não é uma doença, mas sim um problema sistêmico grave, que ele só se apresenta em famílias onde houve um assassinato, ou dentro da família, ou de pessoas próximas. Por exemplo, aqui ela cita o caso de um antigo parceiro, né? Então, a esquizofrenia aparece com essa necessidade de inclusão do assassino e da vítima, que é vivida como essa cisão interna que um esquizofrênico apresenta, né? Eu, recentemente, esse é um assunto que me interessa, e eu já, inclusive, trabalhei dentro de clínicas psiquiátricas, que é algo muito difícil. Bert Hellinger mesmo disse, olha, eles não me permitem entrar dentro de uma clínica psiquiátrica, porque, obviamente, os médicos e muitas das pessoas que trabalham dentro de uma clínica psiquiátrica têm as mesmas dinâmicas na sua família daquelas que apresentam os pacientes, né? Então, um psiquiatra, de um modo geral, também tem essa dinâmica da vítima e perpetrador dentro da sua própria família. Mas o que a gente observa dentro dessas famílias, por exemplo, é que existe uma pessoa muito sensível
que é o esquizofrênico, que tem essa sensibilidade, essa cisão interna, às vezes entre vítima e assassino, e às vezes entre muitos, entre aspas, seres ou pessoas, ou muitas vezes experimentadas como vozes, né? Ou mesmo visões. E o que acontece na outro polo é uma família muito rígida, uma família pouco aberta, pouco permeável a experimentar aquilo que o esquizofrênico experimenta, né? Inclusive, chegando o esquizofrênico, isso já está dito dentro da literatura hellingeriana, ser um alívio quando uma pessoa apresenta o sintoma. Por quê? Quando um esquizofrênico apresenta o sintoma, os outros estão livres, de uma certa maneira, de se tornarem loucos também, apesar de que, dentro da compreensão hellingeriana, todos compartilham da mesma dinâmica. 3.2 Sintomas em crianças. 3.2.1 Crianças hiperativas geralmente estão olhando para um morto, para o qual a família não olha. Quando a família passa a olhar para esse morto, a criança se acalma. Segue aqui uma constelação como exemplo. Bert Sophie Hellinger para um casal. Do que se trata? Mulher, trata-se do nosso filho e de nós. Bert Sophie Hellinger. O que está acontecendo com seu filho? Mulher, ele tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Bert Sophie Hellinger. Que idade ele tem? Mulher, 6 anos. Bert Sophie Hellinger para o grupo. Se deixarmos este sistema atuar sobre nós, o marido, a mulher e o filho, com quem devemos começar para irmos direto ao ponto? A mulher aponta para si mesma. Bert Sophie Hellinger. Com a mãe, claro. Bert Sophie Hellinger escolhe uma representante para a mulher e lhe pedem para que se posicione. Bert Sophie Hellinger, depois de um tempo, quando a mulher fica inquieta. Fique assim, você terá todo o tempo. Bert Sophie Hellinger coloca um representante para o filho à sua frente. Bert Sophie Hellinger, depois de um tempo, para o filho. Diga à sua mãe, mamãe, por favor, fique. Filho, mamãe, por favor, fique. A representante da mulher lentamente dá uns passos para trás. O filho dá um passo em sua direção. A mulher olha para um ponto específico ao lado. Bert Sophie Hellinger posiciona um homem nessa posição, mas não dizem quem ele representa. O filho respira aliviado e se dirige ao homem. Bert Sophie Hellinger para o grupo. Quando este homem chegou, o filho ficou aliviado. Depois de um tempo, o homem dá um pequeno passo à frente e olha para o chão. Bert Sophie Hellinger escolhe uma representante para uma morta e fazem com que ela se deite de costas, à frente dele. A mulher aproxima lentamente da morta, se ajoelha e a toca. O homem olha de cima para a morta. Bert Sophie Hellinger para o filho. Como você está agora? Filho, agora estou ficando totalmente calmo. É a primeira vez que estou completamente calmo. Bert Sophie Hellinger para os representantes. Isso já é suficiente. Agradecemos a todos. Bert Sophie Hellinger para o grupo. A inquietação que a criança demonstra frequentemente é uma inquietação em direção a um morto, que não é visto. Não sabemos de quem se trata aqui e nem precisamos saber. Muitas vezes é uma criança abortada, mas não é necessário investigar e tampouco precisamos fazer mais do que fizemos. Algo veio à tona que desperta em todos os envolvidos um movimento na alma. Isto é absolutamente suficiente. Ninguém de fora pode interferir por curiosidade, por exemplo. Para os pais, eu confio que o que transcorreu aqui hoje terá um efeito benéfico sobre o seu filho. Tudo de bom para vocês. 3.2.2 Crianças agressivas dirigem sua agressão contra a morte. Elas querem vencer a morte. É impressionante quando vemos com que força elas desejam vencê-la. 3.2.3 Crianças viciadas. A elas falta uma pessoa, geralmente é o pai que foi excluído. 3.2.4 Bulimia. O pano de fundo é muitas vezes que uma mãe diz aos filhos: vocês somente podem tomar de mim. O que vem do seu pai é ruim. A criança toma a comida da mãe, mas, por amor ao pai, a vomita novamente. A solução:
A criança imagina que está sentada no colo do pai e à sua frente está toda a comida. Ela permite que o pai lhe dê de comer com uma colherinha de chá. A cada bocado ela diz: Papai, com você a comida é gostosa. Gosto de tomar a comida de você. Esta é a cura da bulimia. 3.2.5 Anorexia. Aqui, pai ou mãe sente atração pela morte e o filho internamente diz: Eu faço isso em seu lugar. 3.2.6 Neurodermatite. A primeira vez que observamos um caso, tratava-se de uma mulher que tinha raiva do ex-marido. O filho dele, do novo relacionamento, desenvolveu neurodermatite. Era como uma maldição. Bert e eu voltamos a observar o mesmo inúmeras vezes. Sempre que alguém tinha raiva de outra pessoa com razão, o efeito era esse. A pessoa tem raiva porque alguém cometeu uma injustiça com ela. Curiosamente, a pessoa não tem raiva de quem lhe fez mal, mas transfere a raiva para o filho do outro, já que este ainda está ligado por amor ao outro. Em uma constelação, tenta suavizar-se o coração da pessoa que sente raiva. Além disso, quem cometeu a injustiça tem que reconhecê-la e mostrar que está arrependido. No caso de um antigo parceiro, é benéfico quando ele diz à ex-mulher: Por favor, olhe com bons olhos para meu filho e minha nova mulher. Isso suaviza o coração daqueles que têm raiva e o futuro de todos fica livre.